Bom dia a todos. Eu fico agradecido às palavras do Neto, que elas, como provém de um amigo, elas são um pouco suspeitas, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e ver um evento tão bem organizado como está sendo esse, né? Eu acho que a classe trabalhadora precisa de profissionalização dessa organização. O mundo sindical, que vai enfrentar uma nova realidade a partir do dia 11 de novembro, passa por essa profissionalização também. E eu tenho visto que, tão logo foi promulgada a Lei 13.467, a primeira central que se organizou, mas objetivamente mesmo, para discutir, pensar a reforma, foi a CSB. Pelo que eu tenho acompanhado de fora, como desembargador, que sou hoje. Então, a CSB saiu na frente, eu acredito, né? E vem mobilizando todos os seus dirigentes, suas federações filiadas, sindicatos, para trazer suas dúvidas, discutir a nova realidade jurídica e traçar uma estratégia de enfrentamento, porque vai ocorrer um enfrentamento, diante da nova realidade jurídica que vem por aí. Tá? Eu vou procurar ser bem objetivo, é o meu perfil, eu não vim aqui para falar o juridiquês, tem vários profissionais de direito aqui altamente competentes, que eu conheço, dirigentes sindicais experientes, né, que estão acostumados a lidar com negociação coletiva, a participar de dissídios, de movimentos paredistas. Então, eu não vim aqui eu vim para somar, né, tentar acrescentar alguma coisa da minha vida profissional. Foram 9 anos de advocacia, 20 anos no Ministério Público do Trabalho, e agora 1 ano e meio na magistratura como desembargador do TRT. Então, a gente vai tentar, e que é o tema mais espinhoso, eu acho, porque falar de inconstitucionalidades, né, que é uma palavra invertida, né, aquilo que é contra a Constituição, é espinhoso, né? E provavelmente, estou falando muito alto, a minha distância do microfone está boa? E provavelmente, os maiores embates sobre os pontos da reforma serão travados no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, segundo a nossa ordem jurídica, né? É óbvio que nas varas do trabalho, nas negociações coletivas, nos dissídios coletivos, muitas dúvidas jurídicas vão aparecer, vão ser objeto de decisão, mas a palavra final, provavelmente, né, vai bater no Supremo, seja dentro de um processo normal, né, de uma reclamação trabalhista, transitando por todos os recursos, seja através das ações diretas de competência do Supremo, que são as ADINs, a DECOM, a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, e as declaratórias de constitucionalidade. Vejam que nós estamos diante de um impasse, né? Quem for a favor de pontos da reforma e tiver legitimidade para propor uma ação no Supremo, provavelmente vai usar isso. Vai entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade. E aqueles interessados, entidades, partidos políticos, associações, sindicatos, federações, que entenderem que há inconstitucionalidade, vão propor ações declaratórias de inconstitucionalidade. Essas duas ações que são de competência originária, exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um cenário bastante nebuloso pela frente, né? Mas eu espero que... Tudo bom, Chanel? Eu espero que, com esse empenho que a CSB está fazendo, e provavelmente outras centrais e entidades sindicais vão fazer, os trabalhadores possam partir para essa batalha mais preparados, mais municiados, com ferramentas hábeis a prevalecer o direito, a prevalecer um bom senso. Tá ok? Deixa eu pegar meu binóculo aqui. Depois dos 50, a vista encurta. Antes de entrar, eu separei 10 itens que eu reputo não mais importantes, assim, de fácil visualização, que eu entendo que são inconstitucionais, e vou traçar a minha visão, mas o mais importante, acho que vai ser o tempo que nós vamos ter para um possível debate. Mas antes de entrar na matéria em si, eu queria dizer o seguinte, e eu já falei isso em outros eventos,
A CLT, não se pode negar que a CLT ela é um código do trabalho. Existe o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código Tributário. A consolidação das leis do trabalho, ela é um código do trabalho. Ainda que não tenha esse nome. Porque ela tem regras de direito material, ela regula o contrato de trabalho, ela regula várias profissões, ela regula o processo do trabalho, como que vai funcionar, regula a execução trabalhista, é um código. E por ser um código, a legislação brasileira dá um tratamento especial para as leis que alteram, modificam ou criam códigos. Para a gente ter só uma referência, o Código Civil, que entrou em vigor em 2002, ele tramitou por mais de 20 anos nas duas casas legislativas, Câmara e Senado. A casa iniciadora, a Câmara, a casa revisora, o Senado. E por que ele tramitou por 20 anos? Porque ele era de 1917 e mudou em 2002. E o Código Civil regula a vida dos civis, da civilização, a nossa vida. E como ele era uma mudança que acompanhava a mudança social, o comportamento da sociedade, ele demorou para ser debatido, discutido, porque era muito importante para o ser humano brasileiro. O Código de Processo Civil, que é um outro código, que é recente, é de 2015, ele tinha sido alterado em 94, uma mini-reforma, em 1994. Em 2015, ocorreu outro. Tramitou por mais de 15 anos nas casas legislativas. A CLT, que é de 1943, e vem sendo modificada, décadas e décadas, ela vem sendo alterada, mas não de uma maneira radical. A CLT, o projeto de reforma da CLT, que é a reforma trabalhista, 13467, tramitou 120 e poucos dias. Olha a diferença de tratamento. Porque a CLT é um código, e foi discutido no parlamento 120 dias, atropeladamente, de uma forma proposital, para não propiciar o debate de quem tinha interesse, que são os trabalhadores, patrões, advogados, o judiciário e o Ministério Público. De uma forma desigual, de uma forma desonesta, com o povo brasileiro, com o cidadão trabalhador, a CLT tramitou por 120 e poucos dias. E vejam quanta mudança que essa reforma vai trazer. Então, existe uma diferença muito grande de tratamento, que o nosso poder legislativo, capitaneado, aí, incentivado, infelizmente, por esse tal de Mercado da Silva, Mercado Pereira, Mercado Oliveira, que eu não sei quem é, o mercado que não tem rosto, mas a gente sabe muito bem quem é, que é o capital financeiro, é o capital especulativo, patrocinou uma reforma para reduzir direitos, para precarizar as relações de trabalho, para enfraquecer a classe trabalhadora diante do poder do capital. Eu queria falar isso primeiro, porque não é porque eu ocupo hoje o cargo de desembargador que eu não tenho o direito de me manifestar, porque eu sou um cidadão também. E o fato de a ANAMATRA, aí é um outro ponto, ter organizado um simpósio com juízes, com fiscais do trabalho, com procuradores do trabalho, advogados, justamente para tentar interpretar essa loucura que foi a reforma trabalhista, a ANAMATRA e os juízes do trabalho estão sendo bombardeados pela imprensa, pelos setores poderosos do capital, que já estão condenando juízes que, porventura, irão descumprir a tal de reforma trabalhista. Isso é uma mentira, é uma inverdade, é uma violência à democracia, à independência dos poderes. Por quê? Eu acabei de falar que o Código de Processo Civil, o Código Civil, demoraram 15, 20 anos para tramitar no Congresso, para depois ser aprovado. E vou dar um exemplo do CPC. O CPC ele foi aprovado num ano e entrou em vigor 12 meses depois. A vacatio legis, que na reforma trabalhista é de 120 dias, no CPC foi de um ano. E durante esse um ano, gente, centenas de seminários foram feitos entre juízes, advogados, promotores, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, a AMATRA, todas, OAB, todas as entidades fizeram seminários para discutir os efeitos do CPC. E ninguém abriu a boca. Nenhum órgão da imprensa falou mal, que os juízes estariam
prejulgando, estariam desobedientes. Mas a Ana Matra fez um evento para discutir os efeitos, porque ela entra em vigor no dia 11 de novembro, e virou um ato de desobediência. Vocês estão lendo nos jornais. Ministro defende punição a juízes que descumprirem a lei. Não sei o que lá defende apuração se juízes foram rebeldes. O que é isso? O juiz, ele interpreta a lei diante de um caso concreto e decide. Essa é a razão do Estado. Não é assim? O Estado dividido em 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. E quem vai decidir as lides, os litígios que existem na área trabalhista, civil, penal, tributária, é o juiz. Então, dentro dessa realidade tormentosa, bombardeada a todo momento, é que a magistratura vai enfrentar os questionamentos sobre a nova legislação, né? Então, nós não estamos aqui fazendo um seminário de verão, ou de inverno, ou de veraneio. Nós não estamos aqui discutindo teses, nós estamos elucubrando aqui teses mirabolantes. Não, nós estamos discutindo aqui efeitos práticos que vão afetar diretamente a vida do trabalhador. Vão piorar as condições de trabalho, vão dificultar as negociações coletivas, vão dificultar a aplicação do direito do trabalho. Aliás, a aplicação do direito do trabalho que já foi subvertida pela reforma, né? A reforma fez questão, eu vou falar genericamente, já vou entrar no tema, a reforma fez questão, os autores da reforma, de tudo aquilo que foi fruto da evolução do direito, como súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais OJs, e até alterações da lei, que eram decorrentes dos usos e costumes, da tradição, daquilo que vinha acontecendo, a reforma fez questão de legislar ao contrário. Um exemplo é a hora itinere, o tempo à disposição do empregado, que era jurisprudência, virou súmula, virou lei, e agora diz que não é tempo à disposição mais, o tempo de percurso, né? Isso é um absurdo. A lei, no sentido geral, o que é a lei? É uma norma jurídica que regula o fato social. Na verdade, a lei decorre do fato social. É um aprimoramento. A sociedade existe desde que o homem é o homem, a humanidade é a humanidade. Foram criadas regras, depois as leis, depois os regramentos constitucionais. Então, a lei é fruto da evolução popular, da evolução de uma civilização. No caso da reforma, não. Ela contrariou tudo que vocês ajudaram a construir como sindicalistas, que o parlamento ajudou a construir como legislador, pensando na melhoria da condição social. E é direto nessa condição social que eu inicio a minha fala. O que o artigo 7º, caput, da Constituição Federal prevê? Que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E vai, né? Aí vem o artigo 7, inciso 1, 2, 3. O que então o caput diz? Vai no bico mesmo, né? Não precisa tacinha, não. O que o caput diz? Existem aqueles direitos lá catalogados na Constituição Federal, que foi fruto de uma evolução legislativa. Nós transportamos, o legislador constituinte teve esse mérito de transportar da lei ordinária para a Constituição vários direitos trabalhistas. Todo mundo sabe, todo mundo aqui está enjoado de saber, certo? Isso foi um avanço para o cidadão, para o trabalhador. O status de norma jurídica constitucional dá muito mais segurança para uma sociedade. Por quê? Porque para tirar um direito previsto na Constituição, para modificar, o processo é muito mais difícil, certo? Só através de emenda constitucional. Diferentemente da lei ordinária, como foi feito na CLT. Então, o artigo 7º já garante que aqueles direitos estão intocáveis e só podem ser criados outros que visem a melhoria da condição social do trabalhador. O que não aconteceu na reforma. Não aconteceu por quê? Porque vários... Eu não sou muito bom de tecnologia, não. Por isso que eu não estou com PowerPoint, não estou com nada aqui, sabe? Eu vou mais no gogó mesmo. Só tem umas anotações para eu lembrar aqui, para eu não me perder. Então, a Constituição já traçou que
aquilo que está disposto no artigo 7º é intocável. Só pode ser mudado por emenda constitucional, que tem um rito muito mais trabalhoso para o parlamento aprovar. Certo? O quórum, a tramitação é diferente de uma lei ordinária. A lei ordinária tem uma tramitação muito mais simplificada. E outros direitos só podem ser inseridos no ordenamento jurídico para melhorar a condição social do trabalhador. E eu fiz um elenco aqui de alguns itens que claramente violam a Constituição. Vou começar o primeiro. Vamos lá. Artigo 8º da CLT foi alterado. E diz o seguinte, o parágrafo 3º, que no exame de uma convenção coletiva ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Esse parágrafo 3º do artigo 8º. É um monte de palavra que eu vou resumir. E o 611-A, parágrafo 1º da CLT, tem a seguinte redação. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º. Ou seja, a Justiça do Trabalho está impedida de analisar o conteúdo de um instrumento normativo, de um acordo ou convenção coletiva. Pode isso, Neto? Não. Pode, Arnaldo? Não pode. Porque viola frontalmente o artigo 114 da Constituição, que diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas relacionadas às relações de emprego, trabalho, tal. É competência material da Justiça do Trabalho analisar as questões trabalhistas. E no caso de uma convenção ou acordo coletivo, quando se discute isso, como é que o legislador pode trazer no mundo jurídico uma disciplina legal, uma lei, dizendo que a Justiça do Trabalho só pode analisar o aspecto formal da norma. O que é aspecto formal? Se teve edital, se teve assembleia, se está registrado em cartório, se não está. Isso é um absurdo. Os advogados que estão aqui ficam se contorcendo de acreditar que uma lei dessa foi aprovada. E olha que o parlamento tem promotores, tem ex-juízes, né? O parlamento, que eu digo, a Câmara e o Senado, tem advogados de nomeada. Por isso que eu digo que a reforma não obedeceu a um processo gradual, natural, de evolução legislativa. A reforma foi um processo imposto pelo capital. Porque eu não preciso ser desembargador para falar que essa regra que impede a justiça de adentrar ao conteúdo material da norma coletiva é inconstitucional. Alguém duvida do que eu estou falando? Então, eu não precisaria estar fazendo palestra. Mas é importante a gente discutir, debater, porque esses são argumentos que vocês vão usar de forma prática numa mesa de negociação. Vocês vão usar isso no dissídio coletivo, numa ação de dissídio coletivo. Os advogados vão usar, e o judiciário, a não ser que o judiciário não queira preservar a sua própria competência. O judiciário vai ter que interpretar da forma como nós estamos entendendo. É clamorosa, é que nem aquele gol de mão do Gil. Outro dia, contra o Wagner. Todo mundo viu que foi com a mão, não é? Mas ninguém aceitou. Eu faço isso de vez em quando para o pessoal acordar, viu, gente? Não ligue não, que de vez em quando eu faço umas... O Jô. Não é, desculpa, é o Jô. É o famoso Jô, centroavante do Corinthians. O do Prato não foi com a mão, que eu tenho certeza que não foi. Foi um gol legítimo. Aí, ó. Ó, eu estou percebendo que quando um time ele fica ruim, ele patina, a torcida aumenta, né? Quando o time está ganhando muito, a torcida relaxa. Foi assim com o Corinthians, ficou muitos anos na fila, o Palmeiras na fila. O São Paulo, como sempre ganhava tudo, a torcida foi afinando. Agora, como ele está lá embaixo, a torcida está aumentando. Mas é brincadeira, gente. Ó, fiz isso só para dar uma acordada aí, tá, pessoal. Eu sei que tem palmeirense aqui. O do Santos eu não vou falar muito, porque acho que não lota esse plenário. A torcida. Lota, não? Mas voltando ao tema, olha. É que ó, o Santos, infelizmente, ou felizmente, né?
revela muitos jogadores e eles vão embora precocemente para a Europa. Aí o Santista ele vira torcedor do Robinho, do Diego, do Neymar. Ele passa a torcer para o time da Europa, né? Não, pelo amor de Deus. O Pelé começou em Bauru, na minha terra, lá, você sabe disso, né? Nasceu em Três Corações, mas começou a carreira em Bauru. Mas saindo do futebol, que é um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo... Então, olha só, primeira inconstitucionalidade vexatória que eu entendo é tentar, através da mudança no artigo 8º, parágrafo 3º, do 611-A, inibir ou impedir a Justiça do Trabalho de analisar o conteúdo material de uma norma coletiva e se limitar ao aspecto formal. Todo mundo sabe que é inconstitucional. Viola a competência da Justiça do Trabalho prevista no próprio artigo 114 da Constituição. E também viola um princípio, dois princípios da própria... Além de violar o artigo 114, que ele delimita a competência material da Justiça do Trabalho, ele viola o artigo 5º, né, da Constituição, inciso 35, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Todo mundo tem o direito de questionar o Judiciário qualquer ameaça de lesão. E também o inciso 55, que diz que aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Não precisa ser químico industrial ou físico nuclear ou operador do direito para saber que isso é uma flagrante inconstitucionalidade. Correto? Vamos passar para mais uma. Mais uma. São várias, né? São tantas inconstitucionalidades que não estava cabendo na memória do computador do pessoal da Anamatra, lá em Brasília. Tiveram que comprar um cartão de memória para inserir todos os enunciados, para simplificar, para facilitar a interpretação. Uma outra coisa, redução, prorrogação, alteração e compensação de jornada de trabalho. Faz tempo, né, que a gente ouve falar, e vocês praticam, que essas alterações podem ser feitas mediante o quê? Acordos e convenções coletivas. Eu acho que até minha avó, que já morreu, sabia disso. E isso, na verdade, é uma decorrência natural de um processo de evolução das relações de capital e trabalho. O mundo inteiro, capitalista e democrático, faz isso. A mídia faz questão de sempre comparar o Brasil com os Estados Unidos, o mercado faz isso, nós fazemos isso culturalmente, né? Porque a nave-mãe, o carro-chefe, é os Estados Unidos da América do Norte, que depois da Segunda Guerra dominou o mundo, criou a Bolsa de Valores, criou o dólar como moeda universal. Então vamos pegar os Estados Unidos. O que vigora lá? O que prevalece lá nas relações entre capital e trabalho? Acordos e convenções coletivas. E no Brasil, nós voltamos no tempo, ao autorizar, através da 13467, que essas alterações, prorrogações, compensações, diminuição de intervalo, tal, podem ser feitas só por acordo individual. Tem alguma dúvida, alguém? Que isso é inconstitucional? Porque a Constituição prevê isso no artigo 7º. Redução de jornada, redução de salário, mediante acordo ou convenção coletiva. Olha, por que Aqui, artigo 7º, inciso 13. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário, a redução de jornada mediante... Está na Constituição, gente, está aqui, ó. Acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por que o legislador da reforma, dispôs o contrário? Tem alguma dúvida sobre isso? Se a Constituição está dizendo uma coisa e a lei diz outra, o Judiciário vai interpretar como, gente? Que é, né, Neto? É Constituição. A Constituição, dentro da pirâmide jurídica que nós temos, ela está no topo. Todos vocês sabem disso. Que é a regra maior, que regula toda a sociedade. Ela tem os princípios, as garantias, as vedações de todos os ramos do direito tributário, civil, penal, trabalhista, ambiental, tal. Está tudo resumido na Constituição. De lá se expandem as normas para entrar em detalhes.
Direito à vida, direito à casa, né? O sistema tributário. E por que a lei está dizendo? Não pode, é proibido pela Constituição Federal. Eu estava lendo ontem sobre o tema, que eu achei espinhoso, né? Quando me convidaram. Mas, na verdade, não é espinhoso, gente. Se a gente for ver o pé da letra, verificar o que é constitucional e inconstitucional na 13467 é a tarefa mais fácil. Está muito claro. Só se o judiciário quiser complicar ou se o Supremo Tribunal Federal resolver fazer alquimia com a Constituição. Porque é impossível não julgar as questões afetas à reforma de ordem constitucional se contrariar a Constituição. Não tem como. Então, vejam só. Se o artigo 7º, inciso 13, prevê isso, não pode, a lei ordinária não pode contrariar a Constituição Federal. Tá? Eu vou até passar por o item, porque esse é muito básico. Vocês concordam comigo ou não? Tem alguma discussão sobre isso ou não? Agora, o argumento usado pelo patronal, pelo capital, é que isso é para modernizar as relações de trabalho, para dinamizar os contratos de trabalho, para facilitar. Tá? Bom, teoricamente, isso pode até acontecer na Áustria, na Dinamarca, né? Na Suécia, mas no Brasil não. No Brasil não, eu falo de carteirinha, por quê? Fui 8 anos advogado de banco, defendia banco, né? Que na relação capital e trabalho é o mais feroz dos animais, né? Porque o banco é banco, né? O banco ganha na crise, ganha no crescimento, ele cobra juro do empréstimo, não paga o juro da aplicação para você, e banco não perde, vamos dizer assim, né? É o São Paulo da relação capital e trabalho, não perde. O São Paulo do Telê, peraí. São Paulo do Telê, do Muricy, não esse. Então, eu fui advogado de banco, trabalhista. Depois, eu entrei na carreira do Ministério Público do Trabalho, de 96 a 2016, e pude perceber, alguns dirigentes sindicais aqui me conhecem, que o que está na lei, normalmente, não é cumprido pelo patrão. Dificilmente é cumprido. Normalmente, as regras trabalhistas são descumpridas nas relações de trabalho. Por isso que tem sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público e Justiça do Trabalho como ramo autônomo no Brasil. Porque o descumprimento é a regra, gente. Norma de segurança é descumprida, né? Falta de registro em carteira, eu lembro quando nós assumimos lá em Bauru, e passamos a atuar de Bauru até Presidente Epitácio, uma área grande, a primeira procuradoria do trabalho no interior do Brasil foi em Bauru. Os colegas que estão aí sabem. Nós começamos a investigar as cidades do Pontal do Paranapanema, da Alta Paulista, da região de Bauru, Jaú. E muitos locais, quando a atuação do Ministério Público começou a cobrar cumprimento da CLT, não existia técnico de segurança. Não tinha engenheiro de segurança imprudente. O curso de engenharia de segurança foi criado depois que o MPT começou a processar as empresas na região do Presidente Prudente. Não é verdade, Paulo? Carteira de trabalho faltava na cidade, tinha que mandar buscar em São Paulo. Isso foi em 2002, 2003, 2004, no interior de São Paulo, que é a Califórnia brasileira. Então, a regra é o descumprimento da legislação trabalhista. Agora, dá a faca e o queijo molinho na mão do patrão, para ele fazer acordo individual, para prorrogar, compensar, alterar, reduzir a jornada, é colocar, né, a raposa, né, junto com o leão. Na mesma arena. Então, é inconstitucional. Preciso falar mais sobre isso? Não, né? Vamos para o outro. Gente, desculpa se eu estiver sendo, às vezes, um pouco irônico, mas é que, às vezes, eu vejo que a regularidade, a inconstitucionalidade é tão flagrante que é inacreditável que passou pelo Congresso. Dá a impressão que foi feito, assim, na sede da FEBRABAN, da Fiesp. Dá a impressão, né? Que não passou no Congresso. Porque assim, olha, ontem lá na IT, em Bauru, eu participei de um seminário na IT, com um advogado, com um juiz do trabalho, o Dr. Júlio César Marinho do Carmo, que é meu colega de Banespa, São Paulino também,
E o advogado Sérgio Luiz Ribeiro, que é um advogado renomado em Bauru, também São Paulino, uma coincidência tremenda, né? 3 debatedores são paulinos. Mas nós dissemos assim lá, nós falamos assim, olha, como que pode uma reforma, uma lei ter tramitado, uma reforma de um código ter tramitado no Congresso sem nenhuma porcaria de emenda? Nenhum deputado, nenhum senador teve coragem de mudar uma vírgula. Eu nunca vi isso, Neto. Eu nunca vi isso. Nenhuma lei transita no parlamento assim, com tanta facilidade, gente. É a mesma coisa que uma Ferrari correr sozinha em Interlagos, né? Não tem adversário, ela vai, completa as voltas e ganha o troféu. Eu nunca vi isso. Isso reforça a tese nossa, né, de que a reforma foi encomendada. E como ela foi encomendada e foi feita de afogadilho, ela contém todas essas imperfeições. Por exemplo, uma outra aqui. Autorizar, eu falei das alterações sobre jornada, agora o pior de tudo, que é o 12/36. A jornada 12/36 é uma prática, já era uma prática. A jurisprudência passou a entender que ela podia ser estabelecida. O TST entende que ela é benéfica para o trabalhador, algumas categorias, né? Acaba propiciando um tempo grande de descanso e tal. Então, vamos lá, vai. Óbvio, sempre com negociação coletiva. Agora, permitir a 12/36 por acordo individual e em ambiente insalubre e perigoso, aí é piada. É piada. O que eu estou falando não está previsto na 13.467. Ela estabeleceu aqui o seguinte, ó. Vamos voltar. Eu falei de jornada, redução, prorrogação. Agora, a 12/36 está autorizada mediante acordo individual em qualquer tipo de ambiente. Afronta, literalmente, a obrigação que está contida no artigo 7º de redução dos riscos inerentes ao trabalho. A norma aprovada, ela aumenta os riscos inerentes ao trabalho. E não é pelo fato de descansar 36 horas que você reduz o risco. Existem atividades que a lei limita o tempo de exposição, certo? Alguns de vocês devem conhecer isso, a maioria. Determinada exposição ao ruído, ao calor, a um agente químico, quanto mais tempo de exposição, maior o dano à saúde. Por isso que as normas regulamentadoras procuram diminuir o tempo de exposição ao risco de acordo com a gravidade. Aí o legislador vem e libera geral. Pode ficar 12 horas ouvindo, trabalhando no ruído de 95 decibéis. Uma fábrica de surdo. Viola a Constituição, porque o artigo 7º protege o cidadão trabalhador dos riscos inerentes, comuns ao trabalho. Mais um item de inconstitucionalidade. Uma outra, que é uma inconstitucionalidade indireta, mas e porque ela reflete na Previdência, é tratar. Eu fui no café da manhã ali agora, tinha suco de laranja, café, bolo de fubá, pão de queijo e presunto. Cada um é diferente do outro, não é? O presunto não é igual ao café. Não? Agora, gorjeta é igual prêmio? Diária é igual abono? A lei 13.467 diz que é. Contrariando tudo que a jurisprudência vinha construindo, simulada, em torno da agregação dessas verbas ao salário, porque, como eu disse, a regra é o descumprimento da legislação trabalhista. Para subverter isso, muitos empresários utilizavam de uma nomenclatura de prêmio, abono, gratificação, para separar do salário. E a jurisprudência entendia que não, isso também é salário. Integra o quê? A remuneração, que é o conjunto das verbas pagas ao trabalhador. E isso reflete aonde? No recolhimento do fundo de garantia, não só no ganho do trabalhador, nas férias, no 13º, no descanso semanal remunerado. Reflete o quê? Nos encargos sociais, nas contribuições sociais, que são fundo de garantia e previdência. A norma diz que
As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, diárias de viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Como que uma lei ordinária pode dizer isso? Se o rol dos encargos trabalhistas e previdenciários estão na Constituição e nas leis específicas. A Lei 8.036, do Fundo de Garantia, a Lei 8.212 e 8.203 da Previdência. Eu considero esse artigo, puta, eu vou sentar, vai. Já levanto já. Uma aberração jurídica, uma monstruosidade jurídica. Não é nem ilegalidade, inconstitucionalidade, que são termos bonitos, né? Tecnicamente bonitos, né? Olha, essa norma é inconstitucional. Viola o preceito tal. Essa aqui não, essa aqui ela misturou o presunto. Ela quis dizer que o presunto tem o mesmo sabor do café, que o bolo de fubá tem o mesmo sabor da laranja. E são verbas distintas. Ajuda de custo, que for comprovadamente ajuda de custo, diária para viagem, isso, beleza. Agora, abono, auxílio, gratificação, não dá para colocar no mesmo balaio e falar que é a mesma coisa. É que está parecendo a ração de um prefeito de uma cidade aí que está querendo dar para o povo. Resto de comida, embolado. Não, prefeito não. Não sei, eu não vou falar o nome, porque para mim não merece nem que se fale o nome, mas tudo bem. É fake, né? É um como é que chama? Um vírus eletrônico, alguma coisa que está passando aí. Né? Administrador público não é. Mas, então, não é a ração humana. A lei tentou fazer. Se isso não for inconstitucional ou incompatível com a própria legislação desses temas, eu entrego a minha carteirinha de volta lá no tribunal. Né? Vou voltar, tentar ser bancário. Bancário não, porque está acabando. Vou tentar fazer alguma coisa, vender berinjela, vender pepino lá em Piratininga, onde eu moro. Então, olha, mais uma coisa flagrantemente ilegal e inconstitucional. E ele diz ainda que habitual. Porque a habitualidade é uma característica da relação de emprego. A presença diária, o pagamento habitual, integra a remuneração, para todos os efeitos legais. Como é que a lei diz o contrário? Vamos passar para um outro, que esse aqui já deu, né? Tá bom? Vamos ver. Um outro legal, bacana. Fazer uma tabela de dano moral, dano extrapatrimonial. A lei criou uma tabela de dano proporcional à renda do trabalhador. Então, primeiro, ela institucionalizou o valor da vida do ser humano. Olha, essa lei é poderosa. Ela conseguiu dar valor do dano proporcional ao ganho da pessoa. Ela transformou mesmo o ser humano em uma nota de dinheiro. Isso para mim já bastava. Né? Isso para mim já é uma afronta a nós, cidadãos. Não precisa ser advogado, sindicalista, promotor, juiz, para achar que isso fere a moral, né? a ética humana ao bom senso. Tarifar dano extrapatrimonial. E a lei diz, ele fez isso. Por que não pode, hein? Quanto custa, quanto que vale aquilo que eu acho que a minha vida vale? Quanto que vale ser chamado de Bambi, por exemplo? São Paulino Bambi. É chato. Dói. Mano da Zona Leste. Né? Não tem essas coisas no futebol, né? E dá briga, hein? Isso é porque é brincadeira. Agora o trabalhador perdeu um braço. Perder a visão. Perder a vida. Tem tabela. A Constituição não tem tabela. Ela prevê, no inciso, artigo 5º, inciso 5, é assegurado o direito à resposta. Não, esse é um comparativo que o enunciado da Ana Matra fez com a lei de imprensa. O Supremo Tribunal Federal já havia julgado um caso da lei de imprensa, que a lei de imprensa continha
é uma tabela de valores para dano proporcionado por uma matéria jornalística, que as pessoas podiam pedir a reparação. E o Supremo diz que o dano moral ou extrapatrimonial, que o dano patrimonial a gente sabe. Olha, eu bati o carro, custou tanto, 10 mil reais, eu quero 10 mil para pagar o conserto do carro. Agora, o dano extrapatrimonial, que é o moral, que é o subjetivo, ele não, cada um tem um valor, cada um tem um preço. Ser chamado de vagabundo no emprego, ou pilantra vagabundo sem vergonha, é um dano. Se o trabalhador for pilantra e vagabundo mesmo, para ele o dano vai ser pequeno. Ele vai estar acostumado com isso. Se o cara for honesto, for sério, tiver orgulho da carteira de trabalho dele, cara, não tem preço isso. Ele que vai dizer no judiciário, olha, eu tenho 25 anos de empresa, não tenho nenhuma falta injustificada, eu não tenho nenhuma advertência, punição, e fui chamado de vagabundo. Para mim, isso custou a minha carreira. Não é assim? Eu lembro do meu avô, chegava de domingo, ele ia na missa, meu avô, Zé Antônio, ele punha a carteira de trabalho no bolso. E o bolso era menor, ficava aquela partezinha azulzinha para cima. E eu ficava olhando aquilo, né? E eu perguntei para meu pai, por que o vô vai com a carteira? Porque ele tem orgulho da carteira de trabalho. Isso eu tenho, óbvio que isso é muito difícil hoje, né? Até pela vulnerabilidade hoje das relações de trabalho, mas o meu avô tinha 2 registros na carteira. Então, quanto que é um dano para um trabalhador desse? Quanto que é ser chamado de relapso, de vagabundo, de mercenário? Qualquer coisa, gente. Então não dá. A Constituição garante a reparação do dano e não diz quanto que ele vale. Como é que o idiota do legislador infraconstitucional, só pode ser idiota, gente, não pode ser outra coisa, ou então muito detentor de muita má-fé, dizer e tabelar o dano, né? Por quê? Porque a justiça do trabalho vem evoluindo e vem impondo condenações valorosas por dano moral. Só porque a justiça do trabalho está acompanhando a legislação do mundo inteiro, e principalmente a dos Estados Unidos da América do Norte, que lá a justiça condena indústrias, patrões, indenizações vultosas, porque lá eles valorizam a vida do ser humano, do cidadão norte-americano. E a do brasileiro não vale? Por que o nosso cidadão aqui do terceiro mundo é a 8ª economia do mundo, mas nós somos do terceiro mundo, gozado, né? Nós somos a 8ª economia para eles levarem o nosso minério de ferro, nosso petróleo, nossa água, para explorar o trabalhador. Agora, na hora de ser cidadão, nós somos periferia, nós somos de terceira categoria. Nós podemos tabelar dano. Ah, para que pagar? O que é um brasileiro morrer eletrocutado? O que é um brasileiro cair de um prédio? É mais um indiano, chinês. Não é por aí. A nossa evolução como sociedade industrial, comercial, agrícola, agroindustrial, é para chegar perto do primeiro mundo, não é? Nós não queremos ser Europa, Estados Unidos, Canadá. As pessoas que viajam, vão para fora, voltam e, nossa, esse Brasil é uma porcaria. Lá fora você é respeitado no metrô, você é bem tratado. Por que a gente não faz isso aqui? Não é? Por que a gente não paga o que a gente deve? Por que a gente não valoriza a jornada do trabalhador, a saúde do trabalhador? Por que tem que estar tarefada moral? Então, gente, não sou eu que estou dizendo isso. É a Constituição, que é a vontade popular, que criou essa lei maior que impede a tarifação do dano moral. Eu falo umas coisas assim meia torta, porque é muito fácil ler a norma nova e comparar com a Constituição. Ah, não bate. Ponto. Não é uma equação matemática. Ela tem reflexo na vida, no nosso sentimento. Uma outra coisinha bacana sobre inconstitucionalidade, Neto. Prevalência do negociado sobre o legislado, que sempre foi uma bandeira do setor patronal. E eu acho que isso é importante. Eu acho que é o futuro. Não precisa tacar pedra já não. Eu vou explicar por quê. É o futuro das relações de trabalho, a prevalência do negociado sobre o legislado. Eu acho que é. E é por isso que vocês estão aqui. Para poder chegar na frente do patrão, na frente dos empresários, numa negociação, e avançar. Isso, avançar.
para melhorar as condições de trabalho. Por que não estabelecer o 14º salário? No caso de um lucro mais estrondoso de uma empresa. Não precisa pagar 13. De repente, você pode ter uma participação, um PLR maior, né? Uma participação na gestão da empresa. Por que o trabalhador não pode ter assento na direção da empresa para votar no investimento que vai ser feito, uma filial que vai ser aberta, um corte que vai ser feito? O trabalhador está lá, na realidade, ele está dentro da empresa. Ele está vivenciando a empresa. Mandar é uma coisa, executar é outra. Então, eu entendo que o negociado sobre o legislado vai prevalecer. Mas não para subtrair direito. Como é que você vai negociar uma coisa e tirar ela de você, se a lei já assegura? Pode isso? O Estado aceita que eu negocie e diga assim, olha, eu sou empregado, eu ganho 10 mil reais, mas eu não vou pagar 27,5 de imposto. Vou pagar 20, tá? Porque eu acho que 27,5 é meio alto. Está me prejudicando, eu vou pagar 20. O Estado aceita? Negociado sobre o legislado? Não, é lei, tem que cumprir, é tributo. Por que norma trabalhista pode ser atropelada e descumprida mediante acordo de convenção? Cara, isso é brutal. Então, negociação, acordo, convenção coletiva, instrumentos normativos, é para melhorar as condições econômicas, sociais e de vida do trabalhador, para ampliar os direitos, benefícios. Jamais para suprimir um direito que está previsto na lei, que já é mínimo. A gente que estuda direito do trabalho sabe que o que está na lei são direitos mínimos. É o mínimo para que um ser humano possa executar uma tarefa, um trabalho. Né? O conteúdo do contrato de trabalho ele é misto. Ele tem toda a CLT, os acordos e convenções e outros direitos que podem ser agregados. Então, quando, por exemplo, a prevalência do negociado sobre o legislado, ela estabelece que pode reduzir os intervalos de repouso, de descanso, ela está violando a Constituição Federal, porque assegura a redução de riscos inerentes ao trabalho e normas de saúde e segurança, e está subvertendo um princípio fundamental do direito do trabalho, que é o direito mínimo, que é um princípio do contrato de trabalho. O contrato de trabalho não pode dispor ou abrir mão de direitos mínimos previstos na legislação. Tá? Então, estou falando mais um ponto aí, que não precisa nem muita interpretação, não precisa muita palestra para entender. Bom, um outro ponto. Todo mundo sabe que um dos grandes problemas no mundo do trabalho, no direito do trabalho, e um item que é normalmente, regularmente descumprido, é sobre a jornada. Algum trabalhador, você ouviu falar de algum trabalhador que falou assim, olha, eu trabalhei, sempre tive toda a minha jornada paga. Tudo que eu trabalhei, como hora suplementar, eu recebi. Sempre vai haver um trabalhador que vai dizer que teve um período de almoço menor, ou trabalhou além do horário e não recebeu. Conflito sobre jornada. Não é? Normal, não é? Quem que você vai? Quando vai no sindicato, o trabalhador, foi demitido, quer entrar com uma ação? Hora extra. Primeiro item, não é? Normalmente. Tá. Aí vem a reforma trabalhista e diz que, não, antes da reforma trabalhista, foi modernizado o sistema de anotação de jornada no Brasil, que é natural. Lembra o cartão, né? Aquele cartão de ponto, né? Aquele monte de... Eu cansei de chegar em empresa, que o cartão já estava, ou a folha estava pré-anotada, rigidamente anotada, né? Com aquele horário inglês, ou o trabalhador anotava antes do mês acabar, ou no final do mês, retroativamente. Dificilmente você achava uma empresa que tinha a verdadeira, real jornada. E aí o Ministério do Trabalho, a legislação veio e instituiu o SAP. Né? CEP, Sistema Eletrônico de Ponto, né? Ponto eletrônico. E é uma norma rígida, o ponto eletrônico, hein? Porque eu falo que eu sou dirigente de um clube lá em Bauru, e o clube foi multado pelo Ministério do Trabalho, porque tinha diversidade, violava o intervalo de almoço, né? Aí eu falei, putz,
Eu era procurador do trabalho, sendo multado, falei, gente, me ajuda, vamos ajeitar isso aí, né? E aí era um ponto só, um clube enorme, então instalou 3 relógios para facilitar o ponto. Tá bom. Agora vem o negociado sobre o legislado e diz que pode ser negociado o sistema de ponto eletrônico no acordo coletivo. Mas negociado para quê? Para quem? Se o ponto eletrônico é o mais fiel de todos. E tem uma regulamentação específica, o Ministério do Trabalho tem acesso, tem senha, tem código, que ele coloca justamente para evitar fraude. Porque já existia anotação eletrônica de jornada. Eu lembro que em 97, eu numa diligência do Ministério Público, numa indústria de suco de laranja, não vou falar o nome, existia o ponto eletrônico, anotado num sistema. E esse sistema era fraudado. O trabalhador fazia hora extra, na hora de gerar a folha e pagar a olerite, um analista de sistemas, um técnico de informática, um hacker, qualquer um, ia e subtraía. Ah, o cara fez 30 horas extras, vamos tirar 10, paga 20. E quem me contou isso foi o chefe do RH, que foi mandado embora. A indústria deu um azar lascado, né? Ele foi lá na procuradoria e contou tudo. Aonde que está? Qual computador que é? Qual sala? Ele que fez o sistema, e aí a empresa depois foi processada e fez acordo, ficou com vergonha. Disse que não era ela que fazia, era o cara. Acho um chefe de setor de pessoal, ele vai ter interesse em fraudar uma folha de 2.000 trabalhadores. Né? Então, esse sistema eletrônico é rígido, existe toda uma regulamentação, não pode ser objeto de negociação coletiva. Não pode, negociação coletiva que eu digo, de prevalência do negociado sobre o legislado. Aí, não pode haver negociação, que é uma norma mínima, técnica, para assegurar a fiel anotação de jornada. Se o legislador quisesse melhorar o sistema de controle de jornada, de pagamento, ele faria, mas não jogaria na mão do patrão. Como o sindicato vai negociar um negócio desse? Só se fosse para melhorar, eu concordo. Mas deixou a norma, ficou aberta. Gente, já que existe o ponto eletrônico, toda a regulamentação, ela é a base. Acima disso, você pode só melhorar. Dar recibo para o trabalhador, né? Propiciar acesso livre, né? Extranet, mas não deixar assim, olha, está em aberto, viu? Pode negociar. É uma válvula de escape para fraude. Como é que eu estou de tempo, hein? Estou dentro, né? Então tá bom. Cadê? Tá bom, tá bom. Esses 10 aí é para dar uma ultrapassadinha. Faz parte. Lógico, tem o desconto, né? Tem a cera, tudo, tem, né? O cara que cai, simula a jogada, eu vou ter um descontinho também. Então, ó, eu dou umas enroscadas aqui também, pego água, então eu dou mordendo um tempinho também. Mas vamos lá, ó. O 8º item. Ó. Ah, puta, essa é a 8ª pérola. Mas essa é das grandes, hein? Eu lembro que qual foi uma novela, um filme que o mergulhador vai no mar e acha uma pérola. Eu não lembro do filme, o Neto deve lembrar. Ele acha uma pérola enorme. É um filme. Nunca vi uma pérola. Hã? É a pérola. É o filme? Deve ser. Agora tem outra aqui. Achei uma bitela aqui, ó. Uma bitelona aqui. Essa aqui deve valer umas 3 Ferrari, ó. Duração do trabalho e jornada do trabalho não é considerado norma de saúde e segurança do trabalho. Intervalo. Não, então, mas na capitulação lá dos itens que pode ser objeto de negociado sobre legislado, tem um trechinho da norma que diz que jornada não é meio ambiente de trabalho. As normas sobre meio ambiente de trabalho, a jornada de trabalho em si, não está inserida no campo da medicina, da segurança e da higiene de trabalho. É certo? Vocês acham que está certo isso? Eu, como procurador, sempre defendi a tese que o tema jornada de trabalho, excesso de jornada, falta de intervalo, a ausência daquele intervalo entre uma jornada e outra, de 11 horas, interjornada, e o intrajornada, que é o intervalo de descanso, todos afetam a saúde, a segurança do trabalho. Por quê? Normalmente, estatisticamente é comprovado, e não sou eu que diz isso, estatística é duro.
estatística do INSS e do IBGE, que os acidentes do trabalho ocorrem, na maioria das vezes, quando há excesso de jornada. Isso aí é público e notório. Qualquer idiota sabe, até os idiotas que aprovaram essa reforma. Como que a lei diz que jornada não é meio ambiente de trabalho? Cara, ué, o trabalhador que faz movimento repetitivo 8 horas, quando terminar a 8ª hora, ele está mais cansado ou menos cansado do que na primeira hora? Parece que ele está um pouco mais cansado. E se ele avançar para a 9ª hora, para a 10ª hora, eu acho, tá? Não tenho certeza, vocês me corrijam, que ele vai ficando mais cansado. Vamos voltar no futebol, nosso esporte, nação, né? No final do jogo, o jogador está mais cansado. Às vezes a bola é lançada, ele já está meio cansado. Ou ele está tão cansado que ele não chega na bola, o outro passa na frente. Como que a norma diz que jornada não se insere no meio ambiente de trabalho para fins de negociação do negociado sobre legislado? Será que o juiz lá do Paraná, que auxiliou o Ives Gandra, presidente do TST, na elaboração da reforma, será que eles acreditam nisso? Será que eles acreditam nisso? O Ives falou isso no Senado. Então, ele acredita nisso? Eu acho que sim. Eu acredito que ele tem cabelo também. Eu vou comprar um pente para ele. E um shampoo. Ele não vai aceitar o presente. Então, é inacreditável, desculpa a minha ênfase de novo, eu não estou fazendo querer vocês rirem, não é isso. Que o clima é esse. O clima é esse. Ele tem tantas aberrações que leva os intérpretes a fazerem piada. Use duro, gente. E que isso vai entrar em vigor. Vai ser aplicado pelas empresas, com certeza. Não, nem todas, né? Eu tenho participado de várias audiências no TRT, sessões em que os advogados das grandes empresas estão dando o seguinte recado. A maioria das grandes empresas, as grandes, vão esperar a poeira abaixar. Pelo menos por 1 ano, 6 meses, para ver. Não, que bicho pega. As novidades. Uma coisa eu tenho certeza, por exemplo, no campo da terceirização, que eu não vou falar, mas vocês devem estar discutindo aqui, ou vão discutir, as copergatas vão voltar. As coperdatas vão voltar. As gatooperativas vão voltar. Isso não tenham dúvida. Elas nunca deixaram de existir totalmente, né? Elas foram combatidas pelo Ministério Público, o Judiciário condenou que cooperativa de trabalho não é instrumento hábil para intermediar a mão de obra empregada, porque o contrato de emprego tem subordinação e a união de cooperados não existe subordinação, mas cooperação, certo? Mas as copergatas vão voltar. Então, o duro de tudo isso que eu estou falando, que tem uma data para entrar em vigor. Se o empresário, mesmo com proibição, mesmo com multa, com condenações, ele já praticava atos tendentes a suprimir direitos trabalhistas, imagina agora com autorização legal. Eu posso terceirizar tudo. Como? Deixa eu falar só um pouquinho disso, gente. Eu tenho a maior vontade de falar sobre isso. Porque a terceirização, nós convivemos com ela há muitos anos, é um fenômeno econômico. É um fenômeno econômico praticado nos países mais avançados economicamente, que tem outras garantias que nós não temos. E a terceirização no Brasil era um fato. Existia só 2 hipóteses legais de terceirização reguladas por lei, que era vigilância e limpeza. E a lei do trabalho temporário. Certo? E uma súmula, que é o enunciado 331 do TST, que na verdade era muito mais voltado aos órgãos públicos do que às empresas privadas, mas era adotado por todo mundo. Bom, sem regra, a terceirização ela já era praticada assim imensamente nas relações de trabalho. Imagina agora a lei dizendo, e olha só, hein, foi uma alteração de última hora, lá no final da 13467, e mudou a lei do trabalho temporário. Ela não alterou a CLT. E diz que pode terceirizar atividade fim e atividade meio. Como? Se o artigo 2º e 3º da CLT não foram revogados.
que define patrão e empregado. Porque, para mim, o empregador é aquele empresa que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Tem poder hierárquico, poder de mando, gestão, poder disciplinar. Ao admitir a terceirização ampla e restrita, o empregador vai estar abrindo mão do seu poder disciplinar, poder de comando. Porque ele não vai poder punir o terceirizado, ele não vai poder dar advertência para o terceirizado, não vai poder transferir de função, não vai poder exigir meta do terceirizado. Se o terceirizado não é empregado, não está sujeito ao contrato de trabalho previsto no 442, ele não está sujeito ao poder hierárquico do empregador. É uma contradição. Porque, para mim, terceirização seria, né, segundo os economistas que defendem a terceirização, para modernizar as relações de trabalho. Mas tem outro ponto. O terceirizado, que trabalha dentro de uma empresa, ele continua sob o enquadramento sindical da categoria, que também não foi revogado. Então, eu posso terceirizar? Posso. Só que eu tenho que enquadrar o meu empregado, o terceirizado, ou a empresa que vier me colocar à disposição, na categoria da atividade da minha empresa. No sindicato, enquadrar, cumprir a convenção, acordo coletivo, daquela categoria econômica ou profissional. E era assim que a gente defendia nas ações civis públicas, quando o Ministério Público combatia a terceirização ilegal. E vai continuar sendo. Tá bom, beleza, tem autorização legal para terceirizar tudo? Ótimo. Desde que cumpra o artigo 2º e 3º da CLT, o 442, o 511, todo o regramento sobre enquadramento sindical, acordos e convenções coletivas. Quero ver quem vai terceirizar. Porque se for terceirizar para reduzir salário, como as financeiras fazem, as financeiras que têm que cumprir as regras dos bancários, elas contratam o empregado, que empresta dinheiro, faz consignado, empréstimo de carro, tá, abre conta, fecha conta, enquadra como comerciário. Sendo que, na verdade, o cara é bancário. E a jurisprudência vem condenando. Então, a terceirização ampla e restrita, autorizada por lei, para mim, continua a mesma coisa. Ela tem que respeitar aquela espinha dorsal que está inserida, na qual está inserido o contrato de emprego. E finalizando já, vou no nono, aqui, ó, nono item. É óbvio, acho que já foi falado aqui, mas eu vou repisar de uma maneira mais singela. A contribuição sindical prevista na CLT e prevista na Constituição Federal, ela está prevista conceitualmente na Constituição Federal, artigo 8º, ela não poderia ter sido suprimida, não suprimida, mas ser condicionada a uma autorização, porque ela tem natureza jurídica de imposto. Porque o governo continua arrecadando. Todas as disposições legais sobre a contribuição sindical, elas não foram alteradas. O sistema de repartição de receita, a conta emprego e salário. E ainda que se interprete que ela foi condicionada à autorização, essa autorização, de acordo com toda a tradição do nosso direito, todo o ordenamento que compõe as normas sobre direito sindical, ela pode ser colhida de forma coletiva. Esse é o entendimento que prevaleceu na jornada promovida pela ANAMATRA. Que a autorização prevista na reforma para descontar a contribuição, no meu modo de ver, e acredito que a maioria dos juízes, desembargadores e procuradores do trabalho, assim espero, hein, que o MPT entenda assim, poderá ser feita de forma coletiva, numa assembleia, por exemplo. E constar que isso foi votado e discutido pela categoria e autorizado o desconto. Isso na pior das hipóteses. Porque, para mim, da forma como foi feita, ela é inconstitucional e ilegal também. Criou uma condição, que é a suposta autorização, mas não tirou, não mudou a natureza jurídica. Então, eu preciso concordar com o governo me descontar o INSS? Ou o imposto de renda? Não. É automático. É impositivo. A contribuição sindical também. Essas regras não foram mudadas. E, acho que estou no último aqui, ó. Peraí, está no finzinho. É geralmente no fim que sai gol do Corinthians, né?
Quando estava lá no 49 minutos, 53, que sai o gol duvidoso. Até empatar. Se não empatar ou ganhar, não termina. Pelo menos era assim nos campinhos lá em Bauru que eu jogava bola. E eu era dono da bola, marcava o jogo. Enquanto o meu time não empatasse ou virasse, não acabava. Estava de noite a gente jogando. Eu estou no finzinho já. Então esse finzinho meu é assim, ó. Parar de gozação. A água também é por conta da refeição de ontem à noite, né? Tomei muita água tônica. E no outro dia dá sede, né? Água tônica dá sede, né? Água tônica da Brahma, da Skol. Ó, último item que eu acho que é interessante, do ponto de vista da antijuridicidade, da inconstitucionalidade, é a comissão de representantes dos empregados. A reforma violou o artigo 8º da Constituição. Porque ela deu poderes para uma comissão de negociação, sendo que a Constituição exige o sindicato nas negociações coletivas. Caramba! Mais uma vez, nós somos idiotas? Não somos. Quem fez a reforma é idiota? Não sei. Não tenho certeza. Mas eles deram poder para uma comissão, proibiu o sindicato de participar dessa comissão, da eleição da comissão, deu poder de negociação, sendo que a Constituição exige a presença, a participação do sindicato, gente. Precisa falar mais coisa, Neto? Arnaldo César Coelho, pode isso? Não pode. É irregular, é mais uma aberração. Porém, gente, como eu fui o primeiro palestrante do dia, e está todo mundo meio acordando, por isso que eu fiz essas brincadeiras. Mas eu brinco assim durante o dia também, e às vezes brinco até na sessão do tribunal, para tirar um pouco aquele clima carrancudo, né? Outro dia um advogado fez uma sustentação, brilhante por sinal, um advogado antigo, que milita há muitos anos na região de Campinas, e ele vai com os ternos de linho branco, às vezes, eu acho bonito, bem apessoado, um lenço, não tem mais isso, né? E ele faz uma sustentação enfática, e eu falei, brinquei, né? Ele estava assim, eu fui ler o voto, ele disse assim, ué, o senhor sabe que o senhor convenceu eu, né? Ele começou a rir, eu falei, eu vou dar o voto, hein? Depois dessa aí, o senhor deu um verdadeiro show. Ficou todo mundo olhando a plateia assim, não, é sério, o senhor tem razão. O senhor me convenceu. O jeito do senhor falar, o senhor me convenceu. E eu vi que eu não analisei isso, não analisei aquilo. Aí, olha, você tem um poder de gogó bom, hein, doutor? E ele riu, né? Então eu fiz isso para dar uma descontraída. Faço isso às vezes e termino com essa questão da comissão. Porque, assim, finalizando, é hora, e vocês estão fazendo isso há meses, é hora de se preparar para a batalha. Não é verdade? Quem vai para a guerra tem que levar colete à prova de bala, munição, não é assim, mais ou menos? Quem vai jogar na arena do Corinthians sabe que vai ser uma guerra lá. Que é ameaçado lá. É perigoso jogar lá. Né? No Morumbi não, o Morumbi já tem um estádio com segurança, né? Toda, né? Como é que chama lá, vocês dão o apelido do Morumbi? É de Panetone, né? Vocês vão ver só. Mas, gente, olha, finalizando mais uma vez, ó, são as ideias que eu separei para debater com vocês. A gente está nesse tom amistoso aqui, brincando até, mas o que eu falei aqui é a minha convicção. Eu espero ter sido claro. Eu acho que vocês também entenderam como eu estou entendendo, mas a guerra está aí. Eu não sou tão otimista como o Neto é. Eu sei que o Neto é otimista. Ele entende... ele está quase me convencendo que a reforma, apesar de só criar de dificuldade, o Neto falou isso para mim uma vez, eu comecei lá naquele debate lá, logo no início que a CSB promoveu em Brasília, com o Francisco Gers, com o Camargo, com os advogados que estavam lá, e eu passei a pensar melhor, é verdade, a própria reforma dá meios, dá chances de o sindicalismo se reinventar, dá chance de se unir, de se fortalecer. O Jota está aqui ou não? O Jota da Ferece estava lá, ele falou lá no Congresso do Trabalho Rural. Não é hora de divergência. Rural é rural. Não tem o plantador de cana ou colhedor de mandioca, que era agronegócio, que é business, não, é rural. Operador de máquina na área rural é rural. E as categorias têm que se unir. Se unir, não assim, acabando com as categorias, se unir através de uma ideologia, de uma força política
no bom sentido da palavra, de uma união de forças para fortalecer as negociações coletivas através das federações, das centrais sindicais, que têm uma filosofia de trabalho. É o que vocês estão fazendo aqui. Não estou puxando a sardinha para vocês, não. Mas é verdade, a CSB está se preparando, ela está dando munição para os seus filiados para enfrentar a dureza que vão ser as negociações coletivas e a realidade no mundo do trabalho a partir de 11 de novembro de 2017. Obrigado.